Uh, Vamos abrir em João 15:7. O título da mensagem é Quem és? Existe em Portugal um provérbio que diz: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. O que é que isto quer dizer? Diz-me quais são as tuas companhias, com quem tu andas, qual é a tua influência, e eu sei quem tu és realmente. Aqui aplica-se muito realmente isto, porque eu vos quero dar um exemplo exatamente com este provérbio. O que diz aqui em João 15:7 diz: Jesus falou e disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora a minha pergunta é, e é só para nós pensarmos, cada um de nós pensar, quando acontece qualquer coisa na nossa vida, qual é a primeira coisa que nos lembramos? Qual é, da palavra de Deus, o versículo que nós nos lembramos? Nós sabemos, e Jesus nos avisou, que neste mundo havíamos ter aflições. Portanto, não é nada de anormal acontecer-nos algumas coisas. Mas depois ele disse, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso quer dizer que nós podemos vencer, mas como é que vencemos o mundo? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. As palavras de Jesus estão em cada um de nós. Quando acontece uma dor, o que é que você se lembra? Onde é que está o medicamento? Qual é o número do médico? Ou se lembra de um versículo bíblico para a libertação do seu corpo? Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Jesus disse: se vós amares uns aos outros, reconhecerão que sois meus discípulos. Porquê? Porque Jesus amou. E nós estamos a amar a Jesus. Quais são as nossas prioridades na nossa vida? Aquilo que temos para fazer, o nosso trabalho, computador, telemóvel. O que é prioritário na nossa vida? Quando Jesus disse isto, veja o que é que ele disse depois. Eu vou voltar a ler tudo de novo em João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Nós temos ouvido muitas vezes falar sobre o amor de Jesus. Mas será que nós permanecemos nesse amor? Nos lembramos do que ele diz? Quando nos fazem mal, qual é a primeira coisa que nos lembramos?
quando fazem coisas a nós que não são boas. E é normal que isso aconteça. Não pensar, mas como é que é possível? Neste mundo tereis aflições. Mas qual é a sua reação? Jesus abençoou. Sempre. Aquilo que disse, Pilatos estava perante Jesus e disse: Eu tenho poder para te matar. E Jesus olhou para ele e disse: O poder que tu tens foi dado do alto. E tu não me tiras a minha vida, sou o que a dou. Ninguém tem poder de tirar a nossa vida. Ninguém. A não ser Deus. Mas o que é que nós estamos a fazer? Eu digo nós porque eu também me incluo. O que é que nós todos estamos a fazer? Quando as coisas acontecem, quais são o que é que nos lembramos em primeiro lugar? Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Ou lembramos das palavras de Jesus? É impressionante. Eu vou-vos ler outra vez. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Sabe porquê? Eu vou-te explicar. É muito simples. Se nós estivermos em Jesus, as palavras dele em nós, nós sabemos o que é que podemos ou não pedir. Uma das alturas, os discípulos entraram numa cidade e não foram bem recebidos. E depois os discípulos vieram ter com Jesus: Olha, não fomos bem recebidos aqui. Queres que mande descer fogo dos céus? E Jesus lhe disse: Mas vocês não sabeis de que espírito sois? O que é que ele estava a dizer? Ainda vocês não aprenderam de quem sois? Que o vosso Pai é um Deus de amor? Que o vosso Pai é um Deus de amor? Então, se tivermos as palavras de Jesus em nós, quando nós vamos orar, não vamos dizer: Pai, que esta pessoa desapareça da minha vida, que isto, coisas. Não, nós vamos orar: Senhor, eu coloco este assunto nas tuas mãos e eu sei que tu farás o melhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Este provérbio em Portugal é muito usado, às vezes, quando se vê as companhias com que as pessoas andam. Às vezes, quando se vê más companhias e diz: essa pessoa vai ser influenciada para o mal. Quando se vê boas companhias, se vê: não, esta pessoa vai ser influenciada para o bem. Diz-me com quem andas, diz-te quem és. Com que palavras é que você anda dentro de si? Eu digo-lhe quem você é. Que palavras estão em nós vivas? Daquelas que nós nos lembramos constantemente. Daquelas que a qualquer momento, cada vez que vem uma situação, nos lembramos delas. E dizemos: não, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado direito, mas nós não somos atingidos. Nós já vencemos por aquele que nos amou. Que palavras estão em nós? Que palavras nos lembramos no meio da aflição, no meio do problema, no meio da necessidade que nós estamos a ter? Que palavras é que nós nos lembramos? Porque as palavras que nós nos lembramos, aí vai ver a nossa atitude, as nossas palavras, a nossa tristeza ou a nossa alegria. Que palavras estão em nós? Há uma forma de colocar as palavras de Jesus em nós e é através da leitura. Eu disse isso a semana passada e disse que nós devíamos ler em voz alta para que as palavras de Jesus entrem em nós e fiquem em nós. Para que você se lembre quando acontece qualquer coisa, porque infelizmente vai acontecer. Vamos abrir uma passagem que ilustra bem isto. Em Mateus 7:24. Vamos lá abrir Mateus 7:24.
Jesus fala, através de uma parábola, fala uma ilustração para nos mostrar como devemos andar, o que devemos fazer. E perante esta ilustração ele mostra que a duas pessoas veio os mesmos problemas, mas a duas pessoas aconteceu de maneira diferente. Apesar dos problemas serem os mesmos, apesar de acontecer a mesma coisa, num não teve problemas e o outro teve graves problemas. Vamos ver aqui, Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhoei, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aos dois aconteceram exatamente as mesmas coisas. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. As duas casas foram combatidas. As duas casas vieram problemas. Mas uma, porque confiou nas palavras de Jesus, colocou as palavras de Jesus dentro dele e a sua reação era lembrando-se das palavras de Jesus, ele venceu e a casa não caiu. A sua vida não caiu. Mas aquele que ouviu, mas que passou ao lado, que pronto, está bem, eu já ouvi, e não fez mais nada, ele caiu. Nós às vezes passamos por casas e é impressionante o que vemos. Nós às vezes passamos por casas e vemos casas muito bonitas, vivendas muito bonitas. Algumas delas bastante bem feitas, bastante bonitas e tudo mais. Mas nós só vemos o exterior. Algumas delas podemos visitá-las e conhecer o interior e até também são bonitas. Mas o que eu vos quero dizer é que quando nós entramos numa casa dessas, nós vemos só aquilo que está perante os nossos olhos. Não vemos o suor, não vemos as lágrimas, não vemos o esforço que foi feito para construir aquela casa. As horas de trabalho e tudo mais. Realmente é uma casa bonita, mas quanto tempo levou a ser construída? Como é que nós estamos a construir a nossa vida? Estamos a dedicar tempo a ela? Edificar a nossa vida sobre a rocha, exatamente ganhando tempo, estando a ler a palavra de Deus, a colocar a palavra de Deus dentro de nós, para quando as coisas vierem, porque vão vir, é garantido que vai vir, em que a nossa defesa seja muito forte e nós possamos dizer, não, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Que palavras é que nós temos de Jesus dentro de nós? Pensa assim. Pense numa circunstância qualquer. Pense numa falta financeira, por exemplo. Que palavras é que você se lembra? Ou o que é que você, se lhe acontecesse isso, qual era a sua primeira reação? Qual eram os seus primeiros pensamentos? Você diz, não, eu tenho que pedir dinheiro emprestado, não, eu tenho que ir tentar ganhar mais, eu tenho que ir fazer isto, fazer aquilo, ou se lembra das palavras de Jesus? Sou eu que te encho a tua boca de bem.
palavras é que estão em nós? Se cada um de nós analisar, se calhar estão poucas palavras de Jesus. E ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, tereis tudo o que quiseres e vos será feito. Que palavras temos nós no coração? Quando as circunstâncias vêm, qual é a primeira coisa que você se lembra? Quando vem uma doença, o que é que você se lembra em primeiro lugar? De tomar um medicamento? Eu não estou a dizer que você não deva tomar medicamentos, por favor, não é isso. Eu estou a dizer qual é a primeira coisa que você se lembra. O que você se lembrar em primeiro lugar, aí está o seu coração. Como é que você vai resolver um determinado assunto? A primeira coisa que você se lembra, aí estará o seu coração. Porque da boca vai falar do que o coração está cheio. E se você está cheio de amargura, a sua boca não se vai calar com a amargura. Não se vai calar mesmo. Só vai sair mágoas da sua boca. Porque o seu coração está cheio disso. No entanto, se você se encher das coisas de Deus, você vai falar a bênção. Mesmo quando lhe estão a fazer mal. Mesmo quando lhe querem fazer mal, você vai abençoar essas pessoas. Vai ajudá-las até. O que parece loucura aos outros. Mas como é que isso é possível? Então ainda vou ajudar. É. Um dos maiores ensinamentos que eu tive de Deus foi exatamente isso. Uma pessoa que mandava roubar. Eu tive provas na minha mão. Deus disse-me para deitar tudo fora. Depois meteu-me a trabalhar para ele de borla. E você dizia: mas eu não fazia isso. Se calhar se fosse por mim eu também não fazia. Mas eu quero honrar o meu Deus. E então eu fiz. Como há coisas que eu gostaria de não estar a fazer, mas estou a fazer porque eu quero honrar o meu Deus. Você não entende que as coisas que vêm até nós, todas elas, são como um teste para ver a sua reação perante o mundo. Se você ainda não percebeu isso, a sua jornada vai ser complicada. O seu caminho vai ser complicado. Você sabe que Deus está à procura de filhos. E todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Sim, mas vocês permanecem como filhos ou não? É o que você quer ou o que Deus quer. Às vezes, eu creio que está aqui. Às vezes, acontecem-nos coisas. Vamos abrir em 1 de Pedro 4. Primeira de Pedro 4:12. 1 de Pedro 4:12. O que é que está escrito em 1 de Pedro 4:12? Eu vou-vos ler. Assim mal aqui os irmãos também abram, porque é importante nós lermos todos, lermos, que eu não estou a ler por mim próprio, estamos a ler da palavra de Deus. E às vezes não é fácil o que ouvimos. Mas Deus está à procura de filhos e quer filhos. 1 de Pedro 4:12. Amados,
não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como de coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos pelo facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque em vós repousa o Espírito da glória. Você entendeu? Ah, não. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que as circunstâncias vão vir. Mas a sua reação faz toda a diferença. Aquilo que você tem dentro do seu coração vai fazer toda a diferença. Será que Deus é a nossa defesa? É. Mas você nunca reparou numa criança a andar? Principalmente quando começa a andar. É muito giro. Eles normalmente abrem os braços, parece que estão a tentar equilibrar numa corda bamba para conseguirem andar. É muito giro. Mas a reação dos pais faz toda a diferença para aquela criança. Se ela cair, ela olha para os pais. E se a reação dos pais foi a dizer levanta-te, ele nada faz, levanta-se e continua a andar. Mas, no entanto, a reação dos pais for ai, coitadinho e tal, ele chora imediatamente. Porque ele queria ver a reação dos pais para poder saber o que é que iria reagir, como iria reagir. Porque ele estava a aprender. E dessa forma, você pode comprometer o andar do seu filho. Ele pode até andar mais tarde por causa disso. Será que Deus não quer que nós todos andemos? Será que Deus não quer que nós nos capacitemos neste mundo a vencer este mundo? Será que as coisas estão lá para nos fazer parar, para nos fazer derrotar? Será que as circunstâncias vêm para nos mandar abaixo? Não. Elas estão lá e estão a vir para serem vencidas por nós. Em cada área, em cada assunto. Estão lá para ser vencidas, para ser ultrapassadas com Deus. Para Deus nos concede a vitória em determinados assuntos, aqueles que agarram e declaram a palavra de Deus a Deus, lembrando-lhe a Ele, Senhor, tu disseste isto. Quando as circunstâncias apertam a nível financeiro, Senhor, tu disseste que és tu que enche a nossa boca de bens, és tu que supres as nossas necessidades. Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Portanto, Senhor, olha o que está a acontecer. É uma ilegalidade. Não pode. És tu, Senhor. Pois tu que disse. Quando a enfermidade e as dores vêm, Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. É legal estar lá a dor ou a enfermidade? Não, não é. Mas se não houver reação da nossa parte, se nós não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, a nossa reação vai ser igual à do mundo. E vamos ter o que o mundo tem, mesmo tendo Jesus no coração. A nossa reação faz toda a diferença. Eu penso que é, eu estou a olhar aqui para os meus filhos, mas eu penso que é a lei de Newton, não é? Ação-reação. Para cada ação há uma reação. É. Para cada ação que fazem contra nós temos de ter uma reação. E se a nossa reação ficar quietos, essa foi a nossa reação. E as coisas vão continuar a vir. Se a nossa reação foi de revolta, de agarrar, responder contra o diabo, não contra pessoas,
A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que lutar contra o diabo, não contra pessoas. As pessoas são usadas pelo diabo contra nós. Cada vez que você vir uma reação que seja adversa para si, lembre-se de orar contra o espírito que está a empurrar essa pessoa contra nós e vai ver que essa pessoa fica desarmada. Algumas delas ficam sem saber onde é que estão. Ficam assim, mas o que é que eu estava mesmo a fazer? Porque a influência que estava a acontecer na sua vida parou. A reação que era para ser contra nós parou. Porque o espírito que estava a fazer isso parou de operar. Porque nós temos autoridade sobre os espíritos, não sobre as pessoas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós às vezes oramos errado, porque oramos contra pessoas quando devemos orar contra os espíritos que atuam sobre essas pessoas. Nós temos que mudar, buscando mais a palavra de Deus, mexendo mais as coisas de Deus, para que a nossa reação em determinado momento seja a reação certa, seja a reação segundo o que Deus diz. Porque é Deus que nos concede a vitória. Ele nos ama, mas acredito que nos quer pôr a andar. Porque senão vamos sempre gatinhar, vamos sempre andar de rastro, nunca vamos caminhar realmente nas bênçãos de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio para o Pai senão por Ele. Mas nós temos que entender que nós, estando em Jesus, vamos ter vitória sempre. Por isso, a mudança da nossa atitude tem que ser feita. Mas como é que é feita? Enchendo-nos das coisas de Deus. Enchendo-nos da palavra de Deus. Enchendo-nos daquilo que Deus permitiu que chegasse até nós para nós entendermos como Ele opera em nós. Então sim, quando as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, disse Jesus. Então a nossa oração vai ser a oração certa. Então o que nós orarmos vai ser de acordo com a vontade de Deus. E glória a Deus. Tudo vai acontecer.